Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de Física da Oficina do Estudante e nesse vídeo de agora vocês vão ver a resolução de uma sequência de 6 exercícios temáticos. E o tema do vídeo de agora é pressão. Nesse exercício aqui, você está numa piscina ao nível do mar, a 1,5 metros de profundidade. E ele pergunta para você qual que é a pressão absoluta observada nesse ponto. Então, primeiro de tudo, vamos colocar alguns valores importantes aqui. A gente sabe que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, né? Você também pode trabalhar com 1 grama por centímetro cúbico, mas nas nossas contas, só esse valorzinho aqui vai funcionar. A pressão atmosférica equivale a uma atmosfera, que no sistema internacional equivale a 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 10 a quinta pascal, ok? Se você estiver nesse ponto aqui, você vai observar uma certa pressão absoluta. Pressão absoluta é a pressão de todo mundo que está pressionando você naquele pontinho. Se você olhar para cima, você vai ver uma camada de água que produz uma pressão hidrostática, e você vai observar também que a pressão atmosférica também está apertando aquela água. Então você tem que somar aqui a pressão atmosférica. Agora, pressão hidrostática nós podemos calcular usando pH igual a densidade, aceleração da gravidade, profundidade. Então vamos começar a partir daqui de novo, ó. Volta aqui para baixo. Pressão absoluta vai ser quem? Pressão hidrostática? dGH, mais pressão atmosférica. Vamos substituir os valores que nós temos, ó. Pressão absoluta vai ser de densidade da água no sistema internacional, 10 a terceira, 1000. A aceleração da gravidade na Terra, vamos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, né? 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 10, vezes profundidade de 1,5 metros, né? 1,5, mais pressão atmosférica é de uma atmosfera, mas a gente vai usar 10 a quinta newton por metro quadrado. 10 a quinta. Então, pressão absoluta vai ser igual a 10 a terceira com 10 a primeira, né? Isso aqui é 10 a primeira, vai dar 10 a quarta. 10 a quarta vezes 1,5 mais 10 a quinta. Vou fazer o seguinte, ó, esse 10 a quinta que está nesse cantinho aqui, eu vou colocar como 10 vezes 10 a quarta. 10 vezes 10 a quarta. Por que eu fiz isso? Agora eu tenho dois termos que estão multiplicando 10 a quarta, então a gente pode colocar isso aqui em evidência. Pressão absoluta vai ser de 1,5 mais 10 vezes 10 a quarta. Pressão absoluta vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar 11,5 vezes 10 a quarta pascal. Se eu quiser trocar isso aqui para colocar como atmosferas, posso fazer o seguinte, ó. 11,5 eu vou dividir esse carinha por 10 e multiplicar esse carinha por 10. 1,15 10 a quinta pascal. Agora, a definição de uma atmosfera que a gente está usando nesse exercício é de 10 a quinta pascal. Olha o que eu tenho aqui, 10 a quinta pascal. Então a gente pode fazer uma substituição. Pressão absoluta vai ser de 1,15 atmosferas. Pronto. Temos um tubo, ok? Tubo com 1,5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de coluna de água. Ele pergunta o seguinte, vai ter algum ponto dentro desse líquido que vai estar a uma certa profundidade H. E a pergunta é, quando a pressão manométrica neste ponto for de 2 vezes 10 a menos 3 atmosferas, qual será essa profundidade? Então, para começar, o que é pressão manométrica?
Basicamente ele quer dizer o seguinte, a pressão devida somente a esta coluna de água. Ignora momentaneamente que existe a pressão atmosférica apertando aqui, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, a definição de pressão hidrostática, ou melhor, não é uma definição, né? Ela pode ser calculada dessa forma aqui. Densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes profundidade. Então vamos lá. Eu quero que a pressão observada aqui, a pressão hidrostática, seja igual a 2 vezes 10 a menos 3 atmosferas. 2, 10 a menos 3 atmosferas. Igual a densidade do líquido, nesse caso a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes profundidade. A gente sabe que a densidade da água é de 1000 quilogramas por metro cúbico. A gente sabe também que uma atmosfera, 1 atm, equivale a 10 a quinta Pascal. Então vou fazer o seguinte, ó. Esse atmosfera que está aqui embaixo eu vou trocar por 10 a quinta, ok? E a densidade da água eu vou substituir por 10 a terceira. Então 2 vezes 10 a menos 3 vezes a atmosfera, 10 a quinta, igual a densidade da água, 1000. Agora tudo que eu tenho que fazer é isolar meu H. O H vai ser igual ao quê? Aqui em cima, ó, esses dois termos juntos vai ficar igual a 10 a segunda. 2 vezes 10 a segunda. Dividido por esse carinha aqui, que vai estar dividindo aqui embaixo. 10 a quarta. Ok? Esse 10 a quarta aqui embaixo pode ser representado em cima como 10 elevado a menos 4. 2, 10 ao quadrado, 10 a menos 4. 2, 10 a menos 2. Como eu trabalhei tudo no sistema internacional, metros. Se eu quiser, eu posso converter isso aqui para H igual a 2 centímetros. Então, quando você estiver a 2 centímetros de profundidade, a pressão devida à coluna d'água vai ser este valor aqui embaixo. Nesse exercício aqui, ele dá para a gente um elevador hidráulico levantando um carro de massa 942 kg, ok? E ele quer saber qual que é a pressão exercida neste êmbolo aqui embaixo para que o carro permaneça estático. Então, para começar, definição de pressão é força sobre área, tudo bem? Olha só, a pressão que está vindo aqui embaixo, nesse líquido aqui, tipicamente é óleo, está apertando um êmbolo de diâmetro 20 centímetros. Vamos calcular qual que é a área desse êmbolo? Se eu tenho um êmbolo circular de raio R, a área do êmbolo pode ser calculada como π vezes R ao quadrado. Nesse caso aqui, a área do êmbolo vai ser igual ao quê? π vezes R. Bom, o diâmetro é 20 centímetros, o raio será 10 centímetros. Então a gente vai ficar 0,1 ao quadrado. Lembrando que eu estou colocando o valor aqui em metros, portanto a minha área vai sair em metros quadrados. A área do êmbolo vai ser igual a π vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Legal, primeira parte da equação está feita. Para eu calcular a força que o carro exerce sobre o êmbolo, é fácil. Eu sei que o peso é igual a mg. A massa do carro, 942 kg. Gravidade, 10. 9,420 newtons. É o peso do carro. Agora, se eu quiser calcular a pressão, simples. Pressão igual ao quê? Força, 9,420 sobre área, π vezes 10 a menos 2. Lembrando que aqui em cima nós temos newtons e metros quadrados. Fazendo a continha, pressão é igual a 9,42 vezes 10, ó. Aqui já temos 3 e com esse 2 aqui embaixo vai dar 10 a
quinta sobre π, ok? Posso fazer essa continha usando uma calculadora científica, mas eu vou aproximar só para a gente fazer isso aqui rapidinho. Eu vou aproximar isso aqui para 9. E o π eu vou aproximar para 3, tudo bem? Então vai ser simplesinho, esse com esse, 3. Pressão igual a 3 vezes 10 à quinta Pascal. Ou se eu preferir colocar em atmosferas, são 3 atmosferas. É a pressão que você precisa fazer no líquido para ficar de pé. Bom, nesse exercício ele trata do pino de segurança de uma panela de pressão, que é o seguinte, ó. Aqui dentro você tem o pininho que está conectado na própria panela. A saída dele é um pino circular, ok? De seção circular, de diâmetro 4 milímetros. E o pino que está tampando aqui tem massa de 48 gramas. A pergunta que ele faz é a seguinte: qual que é a máxima pressão interna que vai conseguir manter esse pino aqui no lugar, ok? Se ela exceder um certo valor, a pressão vai começar a vazar por aqui. O ar vai começar a vazar, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar a área de seção do pino como essa partezinha aqui, tudo bem? E essa área vai estar sendo pressionada pelos dois lados. Aqui de baixo nós vamos ter a pressão interna da panela, ok? E aqui de fora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a pressão atmosférica pressionando e vamos ter também a pressão proveniente do peso do pino. E para essa seção aqui ficar estável, a pressão exercida por esses dois carinhas tem que ser igual à pressão exercida pelo carinha aqui de baixo. Então vamos lá. A pressão interna da panela tem que ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do pino, ok? Pressão atmosférica a gente já conhece o valor, vale 10 à quinta Pascal, tudo bem? Eu vou fazer as continhas aqui sem a unidade, mas saibam que está tudo no sistema internacional. A pressão proveniente do pino, bom, a gente sabe que pressão é definido como força sobre área, tudo bem? Então vamos lá. A força que o pino exerce ali na panela equivale ao seu próprio peso, então vai ser mg. E a área de contato aqui é uma área de um círculo, então vai ser πr ao quadrado. Então 10 à quinta mais. Massa dele é 48 gramas, precisamos colocar esse valor em quilogramas. 0,048. A aceleração da gravidade vale 10 π vezes. O raio, bom, como o diâmetro do pino é 4 milímetros, o raio vale 2 milímetros. 2 milímetros. 10 à quinta mais. Essa continha daqui de cima a gente vai ficar com 0,48 sobre π vezes, aqui vai ficar 4, 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 que está aqui embaixo, posso tirar daqui e colocar aqui em cima como 10 a 6, tudo bem? E vamos ficar com 10 à quinta mais. Nesse caso aqui, eu vou aproximar o meu π para 3. Então, tudo isso aqui soma e vira 12, tudo bem? Vamos lá. Aqui, eu vou dar uma troca nas potências, tudo bem? Eu vou colocar 48 vezes 10 à quarta sobre 12. Por que eu fiz isso? Porque 48 sobre 12 é fácil, dá 4. Então, a pressão interna vai ser igual a quê? 10 à quinta mais 4 10 à quarta. Ok? Posso, inclusive, fazer o seguinte, ó. Pressão interna vai ser igual a 10 à quinta mais 0,4 10 à quinta. Pressão interna 1,4 10 à quinta Pascal. 10 à quinta Pascal equivale a uma atmosfera. Pressão interna 1,4 atmosferas. Essa é a pressão absoluta dentro da panela. Bom, nesse exercício nós temos uma janela de avião de forma retangular, ok? De altura meio metro e largura 1/4 de metro.
ele pergunta o seguinte: dentro do avião temos uma pressão de 1 atmosfera, né? Uma pressão para você ficar ok dentro do avião. Essa 1 atmosfera, vai aplicar sobre o lado interno da janela uma certa força 1. Agora, do lado de fora do avião temos uma pressão de 0,6 atmosferas que vai aplicar uma força 2. Ele pergunta qual que é a força resultante que atua sobre a sua janela. Bom, como eu tenho as minhas forças em direções opostas, a força resultante eu posso fazer como se fosse F1 menos F2. Tudo bem? A definição de pressão é força sobre área. Portanto, eu posso reescrever essa equação como força igual a pressão vezes área. Então, vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou substituir na equação de cima. Força resultante atuando nas duas janelas, na janela, né? Vai ser pressão fora. Desculpa, vou colocar dentro primeiro, vai ficar mais prático. Pressão dentro vezes a área da janela menos pressão fora vezes a área da janela. Como a área está aparecendo nos dois termos, posso colocar ela em evidência. Força resultante igual a área que multiplica pressão dentro menos pressão fora. Legal. A área de um retângulo pode ser calculada como base vezes altura, né? Força resultante vai ser igual a base vezes altura vezes pressão dentro menos pressão fora. Legal. Base dele equivale a 1/4 de metro. Então, vou colocar aqui direto 1/4, que vai facilitar as contas. Força resultante vai ser igual a 1/4 vezes altura, metade de 1 metro. 1/2. Vezes pressão dentro, ele colocou como 1 atmosfera. Então, vou colocar 1 menos pressão fora, 0,6. Lembrando que isso aqui está medido em atmosferas. Então, vamos lá. 1/4 vezes meio vai dar 1/8, né? Força resultante é igual a 1/8 vezes. Aqui a gente vai ter 0,4 atmosferas. Uma atmosfera equivale a 10⁵ pascal. Então, força resultante vai ser igual a 1/8 vezes 0,4, 10⁵ pascal. Agora que está tudo no sistema internacional, a gente pode fazer a conta. Vamos lá. 1/8 vezes 0,4. Eu vou transformar isso aqui em 4 vezes 10⁴. 4 dividido por 8. Isso aqui vai me dar 1/2 vezes 10⁴. 1/2, 0,5. Força resultante será 5.000 newtons. Portanto, tem uma força de 5.000 newtons pressionando a janela pelo lado de dentro. Bom, esse exercício aqui, ele pergunta pra gente o seguinte. Quando você pega uma caneta esferográfica e você traça ela no papel, ele consegue fazer um traço de aproximadamente 3 km de comprimento, usando toda a sua carga, tudo bem? A largura desse traço é de aproximadamente meio milímetro e a espessura desse traço vale H. E o desafio é calcular quanto que vale esse H. Agora, esse é um exercício que você tem de estimar qual que é esse volume da caneta, tudo bem? Todo o volume que tem de tinta que tem aqui dentro, ok? Ele é transferido para dentro do meu traço, tá certo? Agora, eu tenho que estimar qual que é o tamanho de uma carga de uma caneta, né? Então, a carga de uma caneta vai ter um formato de um cilindro, tá? Vamos chutar alguns valores para o comprimento dessa carga e do diâmetro dela. Tem que chutar um valor cabível, tá? Não tem problema se você chutar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? O importante é que você não vai falar que isso aqui tem o tamanho de um cano de PVC e que isso aqui é o tamanho de um lápis de tu, né? Vamos chutar um valor plausível para isso aqui. Vamos supor que isso aqui tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 2 milímetros, ok? Todo o volume de tinta que cabe aqui dentro, ele também tem que caber dentro do meu traço. Então vamos fazer a continha, ó. O volume de tinta da caneta
tem que ser igual ao volume do traço, ok? Que você deixa no papel. Volume da caneta, como isso aqui é um cilindro, vai ser a área da base vezes a altura, né? Área do círculo vezes a altura. Tá? Eu vou colocar a altura da caneta, tá? Para não confundir com esse H que está aqui. Volume do traço vai ser o quê? Comprimento, largura, altura. Comprimento, largura, altura. E esse H é esse H aqui. Área de um círculo eu posso calcular como πr ao quadrado, ok? Sendo que R é o raio desse carinha aqui. Vezes H da caneta igual a CLH. Agora a gente pode preencher os valores, né? Π vezes raio ao quadrado é o raio desse carinha aqui. É 1 milímetro, né? 1 milímetro ao quadrado. Vezes a altura da caneta são 10 centímetros. 10 a menos 1 metro, ok? Tem que estar no sistema internacional. Comprimento do meu traço são 3 quilômetros. Quilo aqui, tudo bem? Largura do traço, meio milímetro. Meio, ok? Vou colocar como fração. Milímetro. Vezes altura H. No exercício, ele pede para a gente aproximar o π para 3. Então, posso jogar fora esse π aqui e colocar um 3. Esse 3 aqui eu jogo fora com esse 3. Esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3 aqui. 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Com o 10 a menos 1 aqui, 10 a menos 7. Igual a H sobre 2. Dessa forma, concluímos que o H vale 2 10 a menos 7 metros. Dependendo dos valores que você colocou aqui, você vai achar um valor diferente aqui. Não tem problema, tem que ser uma coisa próxima. Se eu quiser colocar isso aqui em outras unidades, posso fazer o seguinte, ó. H vale 200, 10 a menos 9 metros. 10 a menos 9 metros é a mesma coisa que o nanômetro. São 200 nanômetros. Posso colocar em micrômetros também. H vale 0,2, 10 a menos 6 metros, né? 10 a menos 6 metros, micrômetros. H igual a 0,2 micrômetros. Então a gente tem várias possibilidades de como representar esse valor, né? No sistema internacional, medida em nanômetros ou micrômetros, todos iguais. Bom, nesse exercício aqui ele pergunta para a gente o seguinte: você tem uma caneta, tá? Você pressiona a caneta esferográfica com uma força de 3 newtons no papel. Ele pergunta para você qual que é a pressão que a caneta exerce sobre o papel. De novo, você tem que estimar qual que é a área de contato da caneta com o papel. Vamos supor que a bolinha da minha caneta esferográfica tenha 1 milímetro de diâmetro, ok? A área de contato dela vai ser um círculo cujo raio vale 0,5 milímetros. Vamos calcular a pressão a partir da definição. Ó. Pressão é força sobre área. A força que você está aplicando no papel é de 3 newtons. A área de contato é a área desse carinha aqui, ok? Pequenininho. Aqui vai ficar π vezes r ao quadrado. Π vezes... Se o meu raio é 0,5 milímetros, eu vou colocar aqui no sistema internacional. 0,5, 10 a menos 3 ao quadrado, ok? Se a gente aproximar de novo π para 3, isso vai embora com isso. Pressão vale quanto? 0,5 ao quadrado vai ficar 0,25. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a 6. Opa, menos 6. Esse 10 a menos 6 aqui eu posso colocar para cima. A gente vai ficar com pressão igual a 10 a 6 sobre 0,25. Se eu tenho, olha só, eu vou tentar tirar esse 0,25 daqui. Eu faço o seguinte, 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Então vou pegar essa equação aqui, pressão igual a 10 a sexta sobre 0,25. No lugar do 0,25 eu vou colocar 1/4. 1/4. Esse 4 que está aqui embaixo
a gente pode colocar ele aqui em cima. Pressão igual a 4/10⁶ Pascal. Se eu quiser representar esse valor em atmosferas, pressão igual a 40/10⁵ Pascal. E 10⁵ Pascal equivale a 1 atmosfera. Pressão é igual a 40 atm. Lembrando que dependendo do valor que você colocar aqui, o valor aqui vai sair um pouquinho diferente, tá? Não tem problema, você não pode escolher um valor muito estranho. Não vai falar que a bolinha tem 1 metro de diâmetro, tá? Que não vai dar certo. Escolha um valor cabível para o exercício. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário na página, ok? Até a próxima!